Olá, pessoal! Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho a respeito de sistema de crenças. É um assunto que está sendo um pouquinho recorrente nos meus últimos vídeos e as pessoas têm me perguntado, algumas pessoas têm me mandado mensagem e e-mail perguntando, afinal de contas, o que é sistema de crenças, como ele se forma e como a gente pode mudar esse sistema de crenças de modo a otimizar e melhorar a nossa vida, os nossos projetos, as coisas nas quais a gente se envolve. Então, para começar descrevendo o que é sistema de crenças, a gente pode entender como o conjunto de ideias que habitam o imaginário de uma parcela de pessoas, de uma sociedade em um determinado tempo, né? Então a gente começa já com a ideia de que sistema de crenças é uma coisa móvel. Por exemplo, se você chegasse para um homem das cavernas e dissesse para ele que um dia existiria uma máquina feita de metal em que centenas de pessoas entrariam dentro e que essa máquina voaria, né, entre as nuvens no céu, esse homem das cavernas ia achar que você está maluco. Primeiro que você não ia conseguir explicar o que era a máquina, segundo que ele não conhecia o metal e que voar como os pássaros, imagina, né? Por quê? Porque nem máquina, nem metal, nem a ideia de que isso pudesse acontecer existia, né? Fazia parte do repertório mental do homem das cavernas, porque ele estava até certo ponto do seu desenvolvimento, ele não conseguia enxergar além. Quando eu era pequena, eu adorava tirar foto. E aí era uma emoção, né? Porque tirava foto, mandava foto revelar, demorava 2, 3 dias. Aí se eu queria mandar para algum amigo, tinha que ir até o correio, colocar na cartinha e mandar. E uma semana depois ele recebia essa foto e ele via essa foto. Né? Se me dissessem, um homem do futuro viesse e me dissesse que eu ia ser capaz de ter um telefone, começa daí, que fosse comigo aonde quer que eu fosse, sem fio, e que não precisaria estar perto da base para funcionar, e que eu seria capaz, que esse telefone seria uma máquina fotográfica ao mesmo tempo, que me permitiria tirar fotos e mandar pelo ar para o telefone de uma outra pessoa do outro lado do mundo em questão de segundos. Eu nunca iria acreditar numa coisa dessa. Então, assim, começa daí, né? O que é cientificamente comprovado, o que é possível ou o que é realizável, depende do desenvolvimento que a gente teve quando a gente fez essa afirmação. Porque a ciência, até pouco tempo atrás, falava que o ovo era ruim. Aí depois o ovo virou bom. Aí era o colesterol, que ele deveria ser combatido. E agora, não, tem uma parte do colesterol que é boa. E tantas outras coisas que vocês podem imaginar que foram sendo ditas e desditas ao longo do tempo. Então eu acho muito engraçado quando as pessoas falam que uma coisa é impossível, porque é impossível até onde a gente conhece agora. Porque se a gente limita a nossa vida e passa a viver de acordo com aquilo que a gente acha que é possível agora, né, nada nunca teria sido inventado. Né, porque as pessoas estariam repetindo a esmo que tal coisa é impossível, não dá para fazer, e ninguém teria tentado fazer. E a gente também corre o risco de entrar no que um sociólogo chamado Robert Martin, eu vou ver o nome, depois eu coloco aqui embaixo para vocês, disse a respeito de profecia autorrealizável, em que a gente fica falando determinada coisa, a gente fala que a gente não consegue, ou a gente fala que é impossível, e que de fato isso acaba se tornando impossível. Ele tirou essa conclusão, né, um acontecimento lá nos anos de 1940, eu acho que o livro dele é de 49, se não me engano, de que lançou-se um boato de que determinada rede bancária ia falir. E as pessoas, diante desse boato, mais do que depressa, foram até o banco e tiraram todo o seu dinheiro de lá e venderam todos os seus títulos de investimento, todas as suas ações, e o banco acabou por falir de verdade. Então, ele levou isso para o campo relacional e estendeu um pouco as ideias dele sobre a influência que essas determinações de eu não sou capaz de fazer isso, eu acho que determinada coisa é impossível, para o campo do relacionamento, para o campo interpessoal, e percebeu que isso influencia, inclusive, no processo de aprendizagem. Né? Então, se a gente cresce ouvindo determinada coisa de que nós não levamos jeito, não, fulaninha, nossa, sempre foi uma catástrofe em desenho. A fulaninha nunca vai se enxergar na possibilidade de ser boa naquilo.
né? Principalmente quando a gente é criança, em que a gente é muito suscetível à ideia do que os adultos dizem, né? Então a gente cresce acreditando numa série de coisas a nosso próprio respeito, né? E aí, qual é o lance? O lance é que isso determina a forma como a gente se comporta, né? A gente às vezes deixa de tentar uma coisa que pode ser incrível por achar que aquilo é impossível. Não, isso nunca vai dar certo. Então é melhor seguir naquele caminho conhecido, fazendo o que todo mundo sempre fez e não tentar nada novo, porque é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Só que às vezes é melhor dois marimbondos voando do que um na mão. Então a gente precisa tentar coisas novas, a gente precisa ir adiante nas coisas que a gente enxerga como possibilidade, né? Então eu acho que assim, uma coisa interessante para a gente saber como anda sendo, né, o nosso sistema de crenças, como que ele anda se estabelecendo, a gente pode observar durante um dia todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, né? E fazer uma análise de que, assim, se tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz tivessem a capacidade de se concretizar naquele exato momento, como estaria sendo o mundo que nós estaríamos criando, né? Quantas vezes por dia você se depara com pensamentos do tipo que inferno, ou do tipo que saco, ou do tipo não aguento mais, não sou capaz, né? Quantas vezes por dia você fala essas coisas? E quantas vezes por dia os seus atos, né? Porque os pensamentos causam sentimentos e os sentimentos levam a gente a tomar determinadas ações, né? Aos comportamentos, e os comportamentos eles têm consequências. Então aquilo que a gente pensa, né? Se é possível, se não é possível, o quanto que isso interfere nos nossos comportamentos. E quando você se deparar, quando você fizer essa análise de si mesmo e você perceber que você está tendo comportamentos disfuncionais, ou seja, você está respondendo de uma forma não harmônica a um estímulo que está vindo de fora, né? Um exercício legal é você pensar no que eu precisaria acreditar para conseguir agir diferente diante dessa mesma situação. Então pode ser uma pessoa que te irrita, uma pessoa que te provoca uma determinada sensação, uma determinada resposta emocional, e você acha que você deveria responder de uma outra forma, a forma que você vem normalmente respondendo. Então, se você fica impaciente, se você perde a calma com essa pessoa, né? Para agir diferente, para deixar entrar por um ouvido e sair por outro, ou então para dizer palavras de amor para essa pessoa, no que eu precisaria acreditar? E realmente perceber se é tão difícil acreditar nisso, né? Será que é mais difícil do que o homem das pedras acreditar que um dia ele ia ser capaz de voar, né? Será que é tão mais difícil acreditar em alguma coisa do que seria difícil eu acreditar que um dia eu ia ser capaz de tirar foto e mandar instantaneamente para o outro lado do mundo? Então, essa é uma reflexão para vocês. Comentários aqui embaixo. Obrigada pela atenção. Grande beijo.